preciso acreditar, eu quero acreditar, eu vou acreditar. Essas expressões do seriado Arquivo X deviam ser levadas em consideração no trabalho de qualquer pessoa que se rotula como ufólogo. Sim, se rotula, porque não é algo regulamentado, ou seja, não existe profissão de ufólogo, assim como advogado, médico, engenheiro. A primeira pergunta é, por que não se qualifica o termo? Mas a resposta é a mesma. A ausência de consenso, ou seja, de concordância. Há uma expressão muito bacana que eu uso bastante no meu dia a dia. Quando os médicos brigam, o paciente morre. Sim, se a ufologia não for cuidada, irá morrer. Este vídeo é para aqueles que de alguma maneira, ou de maneira sincera, se interessam em conhecer a ufologia, independente da vertente ou entendimento sobre o termo, conforme já mencionei em um vídeo chamado A Ufologia. Hoje vamos tratar do instrumento que aqui chamamos de ufólogo. O que fazem? Ganham dinheiro com isso? Tem algum tipo de contrato? O que usam para pesquisar? Como acham tais evidências? Enfim, são inúmeras perguntas que os interessados fazem. E estão corretos, porque qual é a razão de fazer parte de grupos de Facebook ou WhatsApp sem saber o que faz um ufólogo? Muito bem, vamos do início. O que seria um ufólogo? É alguém que se propõe a estudar, evidenciar, buscar informações para validar ou negar algum tipo de incidência que, à luz da ciência, não houve explicação. No popular fica assim, o ufólogo é um investigador, um buscador de campo que vai atrás para provar ou negar, apurando, questionando em busca da verdade. Estas buscas acontecem no campo, investigando o terreno, solos, marcas, implantações, eletromagnetismo e outros padrões que fogem à ciência. O ufólogo filtra, se houver indícios, vão atrás e apuram. O trabalho do ufólogo não é remunerado, porque não é profissão, ou seja, não há carteira assinada, direitos trabalhistas, etc. Alguns têm até contratos de pesquisa com empresas que suspeitam de algo e assim, de alguma forma, acabam sendo remunerados. Via de regra, 99% de quem se diz ufólogo paga para trabalhar e faz pela chamada causa, ou talvez por prestígio ou qualquer outro motivo. A maioria gasta do próprio bolso, não tem reconhecimento e nem sempre recebem pelo menos o muito obrigado. Mas existe uma moção publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo pedindo a regulamentação da profissão de ufólogo. O pedido é do deputado de São Paulo, Emir Tiden. A ideia é reconhecer a atividade como científica que procura entender o fenômeno UFO e, com isso, conseguir linhas de financiamento para pesquisas junto às universidades e instituições públicas e privadas. Mas os ufólogos, em sua grande maioria, têm suas profissões, seus empregos e fazem da ufologia um hobby e não um ganha-pão. Mas existem raríssimas exceções. Por exemplo, a revista UFO, que após anos e anos, hoje consegue se manter de alguma forma, vendendo revistas, livros, realizando eventos para pagar funcionários, estudos, pesquisas, arcar com as viagens, enfim, são muitas despesas. É uma das poucas exceções, e não tenham dúvida, o custo deve ter sido alto. Independente de que você acha do trabalho de qualquer pessoa, fato é que o Gevaer deve ter gasto muito dinheiro do próprio bolso antes de fazer a revista se tornar autossustentável, e isso durante anos. Mas a maioria avassaladora não tem linha de financiamento, ou seja, se querem uma pesquisa, vão lá, pagam do próprio bolso ou conseguem um patrocinador. Um outro exemplo é o portal Burn, do Edson e Joseph Prado. Se quiserem fazer pesquisas, pagam do próprio bolso. Outro exemplo é o portal Fenômeno, do Jackson Camargo. O site contém estudos aprofundadíssimos sobre os casos e ele mantém tudo do próprio bolso. Essa é a realidade da maioria, inclusive dos ufólogos individuais. Mas então nada ganham? Sim, via de regra, nada ganham. Mas claro, se um ufólogo encontra algo sensacional, pode ganhar fama, reconhecimento, com isso atrai investimento, que atrai financiadores e assim por diante. Mas os ganhos podem ou não podem acontecer, direta ou indiretamente. Por exemplo, podem publicar seus estudos e pesquisas e tentar ganhar com a venda de livros e palestras, especialmente fora do Brasil, porque aqui o negócio é o fantasminha e o saci pererê. Mas tem aqueles que não são ufólogos e conseguem ganhar fama. O moço do Acre é um bom exemplo disso. Sinceramente, seu nome nem merece ser dito. Enfim, a meu ver, só desta maneira, ou com algum patrocinador,
Mas existem outros caminhos. Por exemplo, uma instituição de ensino superior que queira inserir em sua grade curricular a temática e criar um curso de extensão pós-graduação. Mas isso será pauta para um próximo vídeo. Bem, alguns acreditam que a ufologia se torne a ciência do futuro, porque engloba diversas áreas do saber e o conhecimento do ser humano, o senso crítico. Para ser ufólogo é preciso ter força de vontade insuperável, tolerância de montão, algum dinheiro para investir em equipamentos, viagens, congressos, pesquisas, tudo por sua conta, porque ninguém patrocina projetos ufológicos e nem sempre tem tempo disponível. Dentro do mundo da ufologia, o que vale é sua índole, humildade, e se tiver qualquer desvio, será classificado como falso, pouco confiável ou traiçoeiro. O pesquisador ufológico utiliza para estudos os casos, relatos, aparições, avistamentos, filmagens e evidências físicas. Muitas, ou a maioria dos acontecimentos são falsos, equivocados, confundidos e são desmistificados, ou permanecem sob avaliação. Mas, quando sobram casos, estes são fantásticos, o que valeria a pena para o ufólogo gastar do próprio bolso. Como não é uma ciência, é uma paraciência, e não temos em mãos um objeto de pesquisas, ou seja, um disco voador, então nenhum laboratório mundial conseguiria reproduzir alguns efeitos físicos dos UFOs que parecem seguir regras e fórmulas próprias. Enfim, ser ufólogo dentro deste raciocínio e entendimento de ser ufólogo, ou seja, estudar e pesquisar os fenômenos, deve ser feito por amor, por hobby, sem esperar qualquer tipo de ganho, porque estes não acontecerão. Mas, para a maioria, vale a pena. A ufologia estaria acima de tudo isso. Não esqueça o like, compartilhe este vídeo para fortalecer a nossa amizade. Espero que tenham gostado, um forte abraço e até mais.